Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, muito boa noite, tudo bem? Oi, Débora, boa noite para você, para os ouvintes, para quem nos assiste. Pois é, hoje terça-feira, com boa notícia, temos filmes brasileiros, temos brasileiros nos pré-indicados ao Oscar. Uma ótima notícia, eu queria aproveitar esse espaço aqui, se você me permite, só para esclarecer, fazer um esclarecimento. Essa pré-lista de pré-indicados ao Oscar, ela realmente não é para todas as categorias. Por exemplo, categorias de melhor ator, melhor diretor e melhor filme, não existem pré-selecionados. É só no valendo mesmo. É só no valendo mesmo. Ah, que bom, porque eu tinha ficado, tudo bem, feliz, porque tem 3 filmes brasileiros, mas um pouco ali frustrada pelo Wagner Moura não estar na lista. Ele que está aparecendo em tantas outras, né, premiações e listas de melhores do ano. Então ainda temos chance de emplacar também ator, é isso? Exatamente. Quem sabe filme também, né? Melhor filme, como aconteceu no ano passado. Verdade, tem essa possibilidade também. Eu gostei da coisa da melhor direção de elenco, porque assim abrange aquele elenco maravilhoso do Agente Secreto, que é muito bom e que tem outras pessoas que brilham além do Wagner Moura. Eu vou assistir segunda-feira. O Ender Starles me liberou para assistir segunda-feira. Na hora do ponto final, é isso? Não, porque eu tô de folga. Porque sair daqui às 8 e ir pro cinema, ele tá achando que era muito esforço. Tava achando que era muito esforço. Aí me autorizou para ir na segunda-feira. Aí vai ser bom. Depois você conta pra gente o que você achou. Eu amei. Muito bem. A gente tem informações de Brasília? Vamos trazer aqui alguns. A ideia é a gente falar sobre a pesquisa Quest, que foi divulgada hoje. Pesquisa Quest, que traz aqui dados sobre o cenário eleitoral para 2026. Lembrando que foi a primeira pesquisa feita após Flávio Bolsonaro se lançar como pré-candidato com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro. O presidente Lula lidera em todos os cenários de primeiro turno que foram pesquisados pelo levantamento divulgado hoje, com percentuais que vão de 34% a 41%, a depender dos adversários. O senador Flávio Bolsonaro aparece em segundo lugar nos 6 cenários pesquisados pela Quest, que foi divulgada hoje. O melhor candidato da direita, candidato da direita mais bem posicionado é Flávio Bolsonaro. A Isa Staciarini vai trazer esses detalhes aqui pra gente agora de Brasília. Oi, Isa, boa noite. Oi, Débora. Agora, boa noite para você. Olha, a primeira pesquisa, né, do cenário eleitoral do próximo ano com o nome do senador Flávio Bolsonaro, divulgada hoje pela Genial Quest, revela que ele é o nome mais competitivo entre os candidatos da direita. Só que, mesmo assim, o presidente Lula venceria em todos os 6 cenários pesquisados. A diferença, porém, entre Lula e o adversário é de apenas 10 pontos percentuais. Isso porque o presidente venceria com 46% das intenções de voto contra 36% dos votos em Flávio Bolsonaro. Na pesquisa anterior, Lula registrava 48%, enquanto o Flávio Bolsonaro aparecia com 32%, o que indica redução da vantagem de Lula e crescimento do sucessor, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Outros nomes da direita testados apresentam desempenho inferior ao do senador Flávio Bolsonaro. Por exemplo, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o governador do Paraná, Ratinho Júnior, aparecem com 35% das intenções de voto em um eventual segundo turno, contra o candidato, né, o presidente Lula, que teria 45%. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, recuou para 33%, enquanto Lula avançou de 42% para 44% nesse mesmo cenário. Débora.
Oi, Isa, tudo bom? É a Vera. Em relação à aprovação do presidente Lula, que também saiu, o que a pesquisa mostra? Olha, Vera, mostra que a desaprovação ao presidente Lula chegou a 49%. Mas isso indica uma estabilidade, porque na pesquisa anterior, em novembro, a desaprovação ao presidente Lula era de 50%. Já a aprovação agora do governo de Lula é de 48%, enquanto no mesmo levantamento da Genial Quest em novembro eram 47%, portanto, uma estabilidade. Lembrando que esse levantamento de agora ouviu 2.004 pessoas entre os dias 11 e 14 de dezembro. Essa margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%, Vera. Obrigada, Isa Staciarini, pelas informações. Tem outros recortes da pesquisa, eu vou trazer daqui a pouco, Vera, mas começando aqui pelo cenário eleitoral, como é que essas intenções de voto foram recebidas dos dois lados? Olha, o Palácio do Planalto, as pessoas com quem eu falei, acharam que isso já era previsível e que bate com os trackings que eles têm. Os trackings são aquelas pesquisas diárias telefônicas, sem a mesma fidedignidade ali em relação ao eleitorado, mas que servem para um termômetro mais imediato, né? E isso já vinha sendo mostrado, os trackings em poder do governo já mostravam que o Flávio Bolsonaro, em pouco tempo depois de ser apontado pelo Bolsonaro como o candidato para sucedê-lo, tinha se consolidado ali como o nome mais citado da direita. É natural, ele tem o mesmo sobrenome do pai, ele é um herdeiro direto do bolsonarismo, todo mundo estava aguardando para ver a indicação que o Jair Bolsonaro faria, e ela, pelo menos neste momento, é para o Flávio Bolsonaro. Então, isso foi considerado um fenômeno natural da indicação do nome dele. E principalmente porque a pesquisa veio na semana seguinte, ou um pouco mais, né, menos de 10 dias depois do Bolsonaro fazer o anúncio, então está tudo muito fresco. A própria pesquisa mostra que muita gente tomou conhecimento do fato de que o Flávio foi apontado pelo seu pai como candidato. Então, não causou muita surpresa no lado governista. No lado bolsonarista, todo mundo avaliando que isso serve como um certo balde de água fria para o governador Tarcísio de Freitas, né? Porque ele é o único entre os pré-candidatos da direita que tem de tomar uma decisão ali muito complicada, muito tensa, que é renunciar ao governo se quiser ser candidato. Então, ele só poderia fazer isso se tivesse uma certeza muito grande de que seria apoiado pelo Jair Bolsonaro. E não só o Bolsonaro indicou o filho, como o filho apareceu bem nas pesquisas. Se acontecesse do filho não performar e ele aparecer muito na frente, talvez a pressão sobre o Bolsonaro para que ele mudasse de ideia fosse maior. E isso não vai acontecer. Ontem, um próprio aliado do governador, que é o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, no Roda Viva, falou com toda a naturalidade que apoiará o Flávio Bolsonaro. Então, as coisas parecem ter se consolidado rapidamente nesse lugar da candidatura do Flávio. E isso é um banho de água fria para o governador Tarcísio de Freitas. Com relação à aprovação do governo, a pesquisa mostra uma estabilidade, agora no empate técnico. É um cenário mais otimista? Olha, Débora, com isso, o governo volta ao patamar de janeiro, né? Que não é o seu melhor patamar. Nos outros anos do terceiro mandato do Lula, a sua aprovação era melhor que a rejeição, então ele vinha sempre num azul ali acima do vermelho. Desde dezembro, essas linhas se encontraram e durante o início desse ano, o vermelho passou o azul. Então, foi um pior momento do governo, foi o primeiro semestre de 2025. Desde de agosto, a situação do governo voltou a melhorar, mas se estabilizou numa situação de empate. E um empate em que
numericamente, o número dos que desaprovam ainda é maior do que os que aprovam. Então, não é o melhor dos mundos, mas pelo menos você zera o jogo em relação a um ano que foi muito complicado para o governo, principalmente no seu primeiro ano, né? No seu primeiro semestre, aliás. É um semestre muito tenso, cheio de embates com o Congresso, e era um momento em que esses embates refletiam negativamente na imagem do presidente. Depois, o governo começou a mudar, a virar um pouco o jogo com aquele discurso dos ricos contra pobres. E tem algumas perguntas da pesquisa que mostram que tem um ganho nisso, né? Quando você pergunta quais as melhores áreas do governo Lula, muitos respondem que é cuidar dos mais pobres, dar oportunidades. Então, esse discurso de que o Lula trabalha para os mais pobres, ele reverbera, de alguma maneira, positivamente entre os eleitores. Mas ainda é uma situação de empate entre aprovação e rejeição, o que torna a reeleição do presidente uma incógnita. Não é que a gente não consegue dizer que ele é um franco favorito para a campanha de reeleição, mas que ele chega competitivo graças a essa melhora. Tem também um outro recorte da mesma pesquisa, Vera, que é sobre a economia. E mostra que a economia brasileira piorou em comparação ao ano passado para 38% dos brasileiros. Os que avaliam que a situação melhorou são 28% e outros 31% não enxergam diferença. Outros 3% não responderam ou não quiseram responder. Comparado à pesquisa anterior do Instituto, que foi divulgada em novembro, a avaliação negativa caiu 5 pontos percentuais, enquanto a positiva variou 4 pontos para cima. Apesar do índice negativo, 44% dos entrevistados avaliam que a economia deve melhorar nos próximos 12 meses, que acham que vai piorar são 33%. É isso, na avaliação do cenário econômico continua pessimista, mas melhorou em relação ao que vinha acontecendo, e melhorou bastante. Antes, esse percentual de quem achava, não, a economia piorou no último ano, era de 43%, caiu para 31%. Veja que não se passou um ano, não é que a pessoa tem uma outra avaliação em relação a um outro ano. É uma outra avaliação sobre praticamente o mesmo período de tempo. O que melhorou, portanto, foi o humor, né? A economia de um ano atrás é a mesma, mas as pessoas passaram a avaliar de uma maneira diferente, provavelmente porque nesse curto espaço de tempo elas tiveram alguma melhora que fez com que elas tivessem uma avaliação retrospectiva mais positiva, mais otimista. Então, essas coisas são muito realmente reflexo do momento, depende do humor que você está quando você responde à pesquisa. E veja, 48% disseram que está mais difícil achar emprego. Essa é uma visão impressionista que não condiz com a realidade, não condiz com os números da economia, porque nunca houve tão baixo índice de desemprego. Então, a gente está vivendo uma situação de praticamente pleno emprego. Então, é uma coisa que quando você responde à pesquisa, você responde com base ali naquela sua simpatia ou antipatia em relação ao governo, mas não necessariamente isso reflete a realidade da economia. Tem aí um fator que me chamou a atenção nos dados, principalmente pelo potencial na eleição, que a gente muito estava focando na questão do imposto de renda, né? Ficaram isentos de pagar imposto de renda todos aqueles que ganham até R$5.000. E isso realmente parece que vai surtir um impacto. 69% dizem que isso é uma medida positiva, que isso é uma boa notícia, mas tem um outro dado que se sobrepõe ao do IR como um dado com potencial positivo, que é o da conta de luz mais barata. Aquela isenção social lá da conta de luz para quem ganha pouco, para quem tem renda baixa, é considerada uma boa medida para 75% dos entrevistados. Então, é com base nessas notícias que o presidente deverá fazer a campanha do ano que vem, dizendo que governou para quem precisa, que governou para reduzir o degrau entre ricos e pobres e que, portanto, quem não gosta dele é quem opera ou quem é bilionário,
ali apostador de bet ou dono de bet. É esse discurso que ele já vem fazendo desde a virada do semestre. Tem aqui um último recorte que eu queria que você comentasse, Vera, que é o seguinte: aumentou nos entrevistados a percepção de que o presidente Lula deveria ser candidato em 2026, assim como a de que ele merece mais 4 anos de mandato. Só que esses números, eles ainda são desfavoráveis ao petista. O percentual dos que defendem uma candidatura à reeleição subiu 5 pontos e agora é de 43%, enquanto 55% avaliam que ele não deveria se lançar, 4 pontos a menos do que o mês passado. Já na pergunta sobre merecer continuar mais 4 anos, o presidente viu sim subir 4 pontos, despontar com 41%, e o não recebeu 56%, 4 a menos que em novembro. A questão é que Lula tem dito que ele vai se candidatar à reeleição e não tem nenhum outro nome por hora que poderia sucedê-lo. Essa pergunta sempre me chama atenção para as idiosincrasias da polarização, né? Porque quando você põe essa pergunta, ou aquela se você prefere votar no Lula, no Bolsonaro ou no terceiro, sempre vai mostrar uma rejeição grande aos dois polos e que as pessoas, sim, prefeririam votar num terceiro. Só que tanto a eleição de 22 quanto os cenários eleitorais mostram que na hora do vamos ver, as pessoas se concentram entre Lula, Bolsonaro ou quem o Bolsonaro indicar. E quem se apresenta como terceira via tem dificuldade de se impor num cenário como esse. A Quest faz uma divisão interessante do eleitorado. Entre lulistas, esquerda não lulista, independentes, direita não bolsonarista e bolsonaristas. Então, lulistas são 19%, esquerda não lulista, 14%. Independentes, 32%. Direita não bolsonarista, 21%. E bolsonaristas são 12%. Portanto, esse miolo do sanduíche, os independentes, 32%, são o filé que você tem que querer conquistar. Né? Realmente o recheio de um sanduíche capaz de definir quem vai ganhar a eleição. O Lula parece ter, nesse grupo, a explicação para a sua recuperação, pelo menos dentro da margem de erro, nesse mês. Por quê? Tem uma pergunta sobre a questão do tarifaço, e ela me parece fundamental para entender o que está acontecendo. O Lula se sai muito bem nessa pesquisa. Para 43%, o presidente foi muito importante para reverter o tarifaço. Para 28%, ele foi importante. Isso perfaz 71%. É muito maior, tanto do que a aprovação do presidente, quanto do percentual de pessoas que querem votar nele. Então, aí, você vê que é um reconhecimento de que ele foi bem, independentemente dessas divisões de lulistas, não lulistas, bolsonaristas, não bolsonaristas. Então, nisso, ele marcou um gol com praticamente todos os segmentos da pesquisa. E esse tipo de coisa é o que é capaz de ser definidora de voto lá na frente. Se a gente lembrar a eleição de 2022, foi muito apertada. E o que vai definir esse ano é ali uma coisa, um duelo de quem você rejeita menos. Então, atuações como essa do tarifaço mostram um Lula capaz de ainda reconquistar votos nesse segmento independente, e isso vai ser fundamental para definir as chances de vitória na eleição do ano que vem. Muito bem, antes de sair para o intervalo, deixa eu só trazer uma informação bastante importante aqui. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, anunciou hoje que vai dar início ao processo para romper o contrato com a Enel, aqui em São Paulo. Ele se comprometeu a pedir à Agência Nacional de Energia Elétrica que seja feito de modo rigoroso um processo de caducidade. Lembrando que o ministro se reuniu agora à tarde com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e com o prefeito da capital, Ricardo Nunes. Daqui a pouquinho, a nossa reportagem chega com mais detalhes sobre esse tema. Intervalo, na sequência você fica com as informações do repórter CBN. Viva a Voz de volta. Bruna Barbosa tem informações em São Paulo sobre as discussões em torno do contrato da Enel em São Paulo. Oi, Bruna, boa noite.
Oi, Débora, boa noite. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, agora aqui no Palácio dos Bandeirantes, afirmou que o governo federal vai solicitar à ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, a abertura da análise de um processo de caducidade do contrato da Enel aqui em São Paulo. O anúncio foi feito depois de uma reunião a portas fechadas, que durou quase 3 horas, com o governador Tarcísio de Freitas e o prefeito da capital, Ricardo Nunes. A caducidade prevê a perda de validade de um contrato em caso de descumprimento de obrigações legais ou contratuais. Na prática, Débora, caberá agora à ANEEL avaliar se houve falhas suficientes na prestação do serviço para avançar com o eventual processo de rescisão. Lembrando que o contrato hoje da Enel vence em 2028. O ministro não detalhou quando que essa análise vai ser formalmente iniciada. Foi um pronunciamento no Palácio dos Bandeirantes e não uma coletiva. O ministro foi questionado ali por jornalistas, mas saiu sem dar nenhuma resposta. Essa é uma medida do governo federal que atende a um pedido conjunto do governo paulista e da prefeitura. A reunião de hoje acontece dias depois do presidente Lula ter prometido ao prefeito Ricardo Nunes e ao governador Tarcísio de Freitas que o ministro viria para o estado para tratar da crise energética na região metropolitana, depois de sucessivos apagões provocados por temporais. E enquanto a reunião acontecia aqui no Palácio dos Bandeirantes, o sistema de monitoramento da Enel registrou cerca de 45 mil imóveis sem energia apenas na cidade de São Paulo. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta para a possibilidade de chuvas fortes e rajadas de vento até quarta-feira em São Paulo e no Rio de Janeiro. Por conta disso, a ANEEL também determinou que as distribuidoras de energia das duas cidades reforcem os planos de contingência diante da previsão desses novos eventos climáticos severos. Débora. Obrigada pelas informações. Bruna Barbosa em São Paulo, portanto, aí trazendo essa informação de que vai ter início o processo de cancelamento, de rompimento desse contrato com a Enel. Em São Paulo, a gente está no 7º dia após um forte vendaval que atingiu a cidade, ainda tem gente sem energia elétrica. Tivemos problemas com a empresa também em 23, em 24. E vamos ter também aí, pelo que nós já vimos até agora, né, Vera? Devemos ter também nas próximas chuvas que devem chegar aí no próximo mês. De qualquer forma, uma vitória política de Tarcísio de Freitas e de Ricardo Nunes? Com certeza, Débora. O ministro era um defensor não só da manutenção, como da renovação dessa concessão, e não só da renovação, como da antecipação da renovação. Ele vinha defendendo abertamente que a ANEEL, que é a agência reguladora do setor elétrico, renovasse esse contrato antecipadamente para dar ali alguma segurança jurídica para a empresa. E ele fez isso, inclusive, recentemente no Roda Viva, quando disse que citou ali compêndios de direito administrativo que recomendariam ali a previsibilidade de contratos como esse, mas o que ele deve ter percebido é que isso estava causando desgaste para o governo federal junto à população de São Paulo, da capital, das outras cidades em que a Enel deixou os consumidores na mão. São muitas críticas, são muitas queixas e são episódios reiterados ano a ano, a cada vez com maior quantidade de domicílios afetados, com maior demora no restabelecimento do serviço, ou seja, uma empresa que fica difícil de você defender sem ter desgaste para o governo que está defendendo. Então, eu falei isso até no Viva Voz do CBN Brasil. Ficava uma situação meio esdrúxula em que o governo petista está defendendo a empresa concessionária e os governos de direita estão defendendo o rompimento do contrato. Então, era uma situação meio às avessas do que é normalmente. Isso deve ter gerado desgaste para o presidente. Ele deve ter recomendado que o seu ministro mudasse, saísse de uma posição tão ferrenha na defesa da Enel. Ele tinha chegado a dizer que o governador e o prefeito estavam politizando o tema, que eles não deveriam fazer isso. Então, ele anunciar a mudança mostra que houve ali alguma orientação diferente da parte do presidente. O que eu apurei foi uma reunião dura, reunião de quase 3 horas, o ministro, no começo, não querendo ceder,
E aí, aos poucos, foi sendo levado para a postura de ter de ceder, porque é indefensável, né? São muitos dias, como você falou, já são 7 dias, pelo menos, em que muitas pessoas estão sem o restabelecimento total do seu serviço de energia. Então, para o governo federal, estava um desgaste enorme. Todo dia o prefeito e o governador cobrando a empresa e o ministro defendendo. Então, agora vamos ver como vai se dar esse processo. Não é uma coisa simples você tirar uma concessionária e colocar uma outra no lugar. Se fosse só intervenção no comando da empresa, né, você nomeia um interventor e esse interventor tem de mudar algumas coisas lá dentro, é uma coisa. Agora, a caducidade do contrato significa você refazer a concessão, escolher um novo concessionário. Então, é uma coisa complexa num estado como São Paulo, maior de todos do país. Vamos ver como esse processo vai se dar, mas é uma vitória política do prefeito e do governador, sem sombra de dúvida. Agora, Vera, nesse novo contrato, teria-se também de melhorar esse desenho do contrato de concessão, né? Até para a gente não passar pelo que vem passando. A população também agradece essa iniciativa, mas, no fim das contas, o que a gente quer é que o nosso serviço seja atendido. Que quando houver uma falta de luz, a gente não tenha de esperar uma semana para que a luz seja restabelecida, perdendo alimentação, perdendo medicamento, perdendo muitas vezes eletrodomésticos. Isso tem um impacto muito grande na vida das pessoas, né? Exato. Tem um plano que as concessionárias todas fazem de quanto elas pretendem investir a cada ano nessas melhorias, justamente para assegurar um serviço de qualidade e com menos instabilidade. E até nisso a Enel vem falhando, né? Os balanços mostram que ela não tem correspondido àquilo que ela mesma se propôs, se dispôs a investir. Então, eu acho que isso tem que ficar bem definido, inclusive com punições, com multas muito claras. A agência reguladora do setor tem de ser mais atuante, tem de ser mais presente e talvez o redesenho pudesse envolver áreas menores, por mais empresas cuidando de regiões menores e com isso elas poderiam ter mais capacidade de gerenciamento, de resposta a crises, de ter equipes disponíveis, porque essa questão do número de equipes também é um contencioso grande, em que a prefeitura e o governo sempre alegam que a empresa não informa com transparência o número de equipes que ela tem para atuar no restabelecimento dos serviços. Então, certamente esse desenho pode ser melhorado sim, Débora. A ANEEL pediu ao Ministério de Minas e Energia verbas para abrir uma unidade aqui em São Paulo, justamente para deixar mais próxima essa fiscalização por parte do governo federal, do serviço de eletricidade, de fornecimento de energia aqui na capital paulista. E há ainda um projeto de lei tramitando no Congresso que permite que o texto desse projeto de lei permite que governo do estado e prefeitura também participem da fiscalização de concessões federais. A gente faz agora um intervalo. Você fica com notícias da sua cidade. Deixa eu só trazer um número aqui, atualizar um número que é bem importante. Hoje pela manhã, eram 32 mil residências sem energia elétrica aqui na capital paulista. Agora, esse número já subiu para 81 mil residências sem energia elétrica aqui na capital, sob concessão da Enel. Ana Carolina Tomé tem informações sobre o julgamento do núcleo 2 da trama golpista, uma declaração de Alexandre de Moraes. Oi, Ana, boa noite. Boa noite, Débora. Boa noite a todos os ouvintes sintonizados aqui na Rádio CBN. É isso mesmo, Débora. O ministro Alexandre de Moraes criticou no STF a discussão do Congresso sobre a redução de penas para condenados pelos atos de 8 de janeiro, afirmando que isso enviaria à sociedade a mensagem de tolerância a ataques à democracia. Segundo Moraes, a fixação das penas tem caráter punitivo e preventivo para evitar novas tentativas de ruptura democrática. Vamos ouvir. Não é possível mais discursos de atenuante em penas aplicadas depois do devido processo legal, aplicadas depois da ampla possibilidade de defesa, porque isso seria um recado à sociedade de que o Brasil tolera ou tolerará novos flertes contra a democracia.
A declaração de Moraes foi feita durante o julgamento que condenou por unanimidade 5 réus do núcleo 2 da trama golpista. Hoje o STF condenou então esses 5 réus envolvidos em um plano golpista, incluindo aquele chamado Punhal Verde e Amarelo, que previa ações para assassinar o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o próprio ministro do STF, Alexandre de Moraes. Foram condenados o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, e a pena imposta para Silvinei foi de 24 anos e 6 meses de prisão. O general da reserva Mário Fernandes, que teve a pena de 26 anos e 6 meses de prisão, e os ex-assessores presidenciais Felipe Martins e Marcelo Câmara pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado. Então, esses crimes ali denunciados pela PGR. No caso de Felipe Martins e Marcelo Câmara, a pena foi de 21 anos, as penas, foram de 21 anos de prisão. Em relação a Marília de Alencar, ex-diretora do Ministério da Justiça, durante a gestão de Anderson Torres, o ministro Alexandre de Moraes votou por sua condenação pelos crimes de organização criminosa e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, absolvendo-a das demais acusações. A pena, então, fixada para ela foi de 8 anos e 6 meses de reclusão. Já o delegado Fernando Oliveira, ex-número 2 da Secretaria de Segurança Pública aqui do Distrito Federal, foi absolvido por falta de provas, conforme o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes. Chamou a atenção durante o voto do ministro Flávio Dino, que afirmou durante a sessão que o caso de Mário Fernandes é de altíssima reprovabilidade. Segundo o ministro, em um cenário de guerra e à luz do Código Penal Militar, o general seria considerado um traidor da pátria. Dino classificou como chocante a naturalização da ideia de uso de armas das Forças Armadas contra instituições e cidadãos brasileiros e defendeu que isso exige uma resposta rigorosa da lei. Volto com vocês. Obrigada, Ana, pelas informações. Sobre essa declaração do ministro Alexandre de Moraes, Vera, você mesma já tinha dito isso aqui no Viva Voz, né? Redução de pena dá a sensação de que o crime compensa. Exatamente. Ele falou especificamente em relação a uma tentativa de cometer um golpe de Estado, de solapar a democracia. E isso é visível, isso é possível de se comprovar, por exemplo, se a gente olhar para os Estados Unidos. O Capitólio nunca foi punido, nunca houve uma responsabilização daqueles que incitaram aquela situação, que no caso dos Estados Unidos resultou em mortes. E o que aconteceu? Donald Trump foi reeleito, está fazendo letra morta dessas investigações, dizendo que não aconteceu nada naquele dia, no dia 6 de janeiro. E, portanto, a falta de responsabilização permite que as coisas voltem a acontecer. Isso também é a nossa história, que é pródiga em tentativas ou em golpes bem-sucedidos, e que nunca foram devidamente punidos, também mostra que essa falta de prestação de contas com a justiça é um convite à reincidência. Então, o ministro está falando com base na nossa própria história, em exemplos recentes que mostram o quanto a questão da punição é importante para você desencorajar fatos assim no futuro. No caso da dosimetria que está se discutindo no Congresso, tem um fator a mais do que esse que o ministro falou, que é o fato de que, para livrar e para atenuar a punição dos que tentaram dar um golpe de Estado, se está também atenuando a pena para outros chefes de organizações criminosas que não da trama golpista. Então, um projeto que tem ali muitos vícios e que, da maneira como está, não pode ser aprovado. O que a fala do ministro mostra que vai haver uma resistência do Supremo em caso de aprovação de qualquer nova dosimetria por parte do Congresso. E isso é uma novidade, porque em algum momento um setor do Supremo chegou a flertar com essa ideia de se fazer uma dosimetria mais branda para o 8 de janeiro, como uma maneira de, esse chavão que se criou agora, pacificar o país. Então, setores até próximos do ministro Alexandre de Moraes chegaram a discutir essa possibilidade
por exemplo, com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Agora, a fala do ministro Alexandre de Moraes mostra que não há espaço dentro do Supremo, depois de findo o julgamento, para se fazer isso. Muito bem, a Samantha Klein tem mais informações sobre a discussão em torno do projeto da dosimetria. Oi, Samantha. Oi, Débora, Vera e Nadédia. O que a gente tem aqui é que esse projeto vai à votação amanhã, mas num grande impasse. Um impasse que ele começa justamente na Comissão de Constituição e Justiça em relação àquele texto que veio da Câmara dos Deputados. Fato é que os senadores ali de alguns partidos do Centrão, como PSD e MDB, devem tentar obstruir esse texto e, claro, os governistas também. Já o que o presidente da comissão, Otto Alencar, diz? Que o texto vai sim ser analisado, expectativa por uma longa sessão da CCJ amanhã, mas ele disse o seguinte, que não se pode votar esse atual texto. Ele inclusive disse, não tem hipótese alguma de aceitar uma emenda de redação e ainda afirmou numa conversa com outros senadores que o Senado não pode virar uma bacia das almas. Perguntei para ele rapidamente, então, vai à votação nesse ano mesmo? Vamos ver o que ele ouviu, o que ele falou. Não, vai votar. Vou votar para votar. Agora não aceito emenda de redação quando é de mérito, é isso aí, ponto. O MDB, como ele fechou a questão, é um partido ali que também tem bastante espaço na CCJ, assim como no plenário. Teve um senador que já adiantou o voto contrário ao caso de Alessandro Vieira. Ele antecipou o voto pela rejeição ao projeto, que trata aí das penas dos condenados do 8 de janeiro. O que ele disse? Esse atual texto enfraquece o combate ao crime organizado e abre precedente para que outros criminosos tentem reduzir suas penas. Com isso, o senador Sérgio Moro, ele já tinha apontado esses problemas no texto e ele o que fez? Como é favorável a uma redução das penas que favoreçam o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele protocolou uma emenda de redação para tentar corrigir. E o que governistas e o pessoal do centro diz? Não tem como alterar um texto completamente no seu mérito. Já o senador Sérgio Moro disse não, basta voltar ao texto original, que era do deputado Crivella, aquele que foi votado, cujo relatório em cima foi utilizado, né? O relatório do deputado Paulinho da Força utilizou esse texto de Crivella que trata das penas, de redução das penas para os envolvidos nos atos do 8 de janeiro. Fato é que a principal estratégia será um pedido de vista coletiva e aí é nisso que governistas estão trabalhando, para tentar obter uma vista coletiva e aí sim levar essa votação somente para o ano que vem. Vocês. Obrigada pelas informações, Samantha Klein. Essa discussão vai se estender, né, Vera? Enfim, a gente ainda não sabe o que vai acontecer ao certo, mas ela vai se estender, ela vai dominar a semana ainda, né? O que eu gosto são as saídas mirabolantes. Não, que tal a gente voltar àquele texto lá do Crivella? Acontece que esse não é o texto que foi votado pela Câmara. O Senado não pode restabelecer um texto que era da Câmara e que nem chegou a ser votado na Câmara. Que técnica legislativa é essa? Não existe isso. Isso é uma jabuticaba que estão querendo criar, que o senador Sérgio Moro está querendo criar, para tentar votar qualquer coisa que beneficie o Bolsonaro e os bolsonaristas. Não existe isso. A melhor coisa que o Senado da República tem a fazer é votar contra esse texto. Em vez de ficar empurrando com a barriga ou tentando salvar o texto na bacia das almas, é votar contra. É um texto que faz isso, acaba incentivando a cultura de golpe de Estado que existe por aí, numa parcela da direita não democrática, numa parcela que se mostrou minoritária das Forças Armadas, e até para que sirva de exemplo para o estamento militar, para os nossos partidos, sejam eles de esquerda, de centro ou de direita, que você tem de seguir a Constituição, que você tem de respeitar a vontade das urnas, e que a alternância de poder é um princípio basilar da democracia. Para tudo isso, o parlamento, o legislativo, não pode ser
um incitador da cultura de golpe que existe no Brasil. Então, o melhor que se tem a fazer é pegar um texto que claramente é um desserviço, é um despropósito, um despautério, é um retrocesso, é tudo que há de ruim e enterrá-lo votando contra. Mas a gente não sabe se vai ser isso que vai acontecer. Acho que o mais provável é que esse pedido coletivo de vista postergue essa discussão para o ano que vem e aí ela meio caia no esquecimento, porque aí a dinâmica do próprio ano eleitoral vai se impor e essa discussão tende a perder força, tende a arrefecer a pressão por essa votação e aí cada lado siga o seu desígnio, defina a sua estratégia eleitoral com base na realidade. Muito bem, ufa. Acho que demos conta de tratar de tudo hoje, né? Mas amanhã tem mais Viva Voz. Se espera aqui. É isso, amanhã tem mais. Uma boa noite para vocês. Fiquem agora com a terceira hora do Ponto Final e até amanhã. Beijo, Vera. Beijo.